E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play. Se vocês estão assistindo esse vídeo, eu peço para que vocês vejam o vídeo anterior, para vocês entenderem bem qual que é a proposta, por que eu estou fazendo essa série de vídeos sobre o racismo, mesmo sendo um assunto que não diz respeito apenas aos músicos, né? Mas nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco dessa relação entre música e racismo. Nesse vídeo eu prometi então que eu ia falar sobre o conceito de racismo, eu ia apresentar a introdução do livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Então eu já vou apresentar essa definição que o próprio Silvio Almeida dá do racismo, mas eu não vou esgotá-la agora, eu vou falar disso nesse vídeo e no outro vídeo também, então eu vou terminar de apresentar e falar mais precisamente sobre esse conceito, que é o seguinte: racismo estrutural. Então, racismo estrutural significa o quê? Ele significa um conjunto de práticas que é sistematicamente reproduzida, né? Então, essa ideia de sistematicidade ela é importante e que tem como consequência a atribuição de vantagens e desvantagens para diferentes grupos raciais. Então, uma coisa muito importante dessa definição é que a ideia de que o racismo ele é um processo, ou seja, o racismo ele é histórico, ele é um processo, ele não é um dado da realidade, ele não é algo que não pode ser transformado, ele é um contínuo que se desdobra, enfim, historicamente ao longo dos séculos, a partir da Europa também. Então o mercantilismo tem um papel importante no racismo, com o escravismo, né, o Brasil que recebeu tantos escravos, mas o Silvio Almeida ele chama atenção também para uma coisa interessante numa das entrevistas que está no link abaixo, né? Então eu estou colocando o link de várias entrevistas do autor Silvio Almeida, que ele diz assim, ele não gosta muito da ideia de que o racismo ele seja tratado como uma herança simples do escravismo, né? Como se simplesmente existe racismo hoje só porque é uma continuação do escravismo. Hoje existem maneiras muito sutis, muito complexas, um mecanismo social muito elaborado para a reprodução do racismo. E é isso que o Silvio Almeida chama a atenção. Então essa é uma ideia interessante. Então a ideia de que o racismo é um conjunto de práticas discriminatórias, em primeiro lugar, que essas práticas discriminatórias elas têm como fundamento a raça. E que essa prática discriminatória, então, ela tem a ver com o quê? Com a atribuição de vantagens e desvantagens para diferentes grupos raciais. Tá certo? Então, acho que eu vou ficar por aqui, então, nessa definição do racismo, mas que é importante a gente entender o que isso significa, quebrar um pouquinho a cabeça para assimilar essas ideias. Não são tão simples de serem assimiladas, mas eu acho que vale a pena a gente investir um pouquinho do nosso tempo para refletir sobre o que isso significa. Bom, o que eu falei sobre a música, né? Isso tudo que eu falei sobre o racismo, a gente pode verificar na sociedade de diversas maneiras, né? Por exemplo, eu me lembro, e eu tenho um vídeo sobre rap aqui no canal, que o rap era uma música extremamente discriminada e era dita como, por exemplo, uma música inferior às outras. Isso ainda na década de 90. A gente pode pensar que essa discriminação do rap, esse rebaixamento cultural do rap tem a ver com o quê? Com racismo. Por quê? Porque o rap ele emerge a partir das populações pretas, pobres da periferia, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Tá certo que o rap em outros lugares do mundo são árabes que fazem rap, enfim, na Alemanha são os turcos, na França, né, tem vários grupos minoritários no sentido da representação no poder que fazem rap. Mas é curioso como aqui no Brasil o rap ele surge a partir das pessoas que são o quê? Mortas sistematicamente. Então vocês se lembram dessa minha definição, do Silvio Almeida, da definição do Silvio Almeida sobre a sistematicidade da prática discriminatória do racismo. Então a juventude preta da periferia é sistematicamente assassinada por vários mecanismos sociais, né? Então eu vou falar disso no próximo vídeo, mais a respeito sobre essa ideia do racismo estrutural, mas é só para vocês entenderem então que uma coisa não está dissociada da outra, né? Uma coisa é, você tem pessoas que são discriminadas por causa das suas preferências
culturais, musicais, e ao mesmo tempo se tem também o quê? Se tem a prática de extermínio mesmo, de morte, enfim, de todos os prejuízos possíveis que a sociedade organizada a partir do Estado é capaz de fazer. Então, falei do rap, mas hoje o rap ele conseguiu até ter algum sucesso no sentido de ser respeitado pela classe média, branca e tudo mais. Mas a gente vê também, por exemplo, que o que acontece agora é que o funk, que também emerge das mesmas populações, do mesmo perfil socioeconômico que produz o rap, então a gente vê o funk também como uma música que é extremamente discriminada, que é extremamente mal falada, e ela recebe todos os rótulos, todas as classificações que são as piores, né, no sentido de depreciação. Isso é racismo também. Essa própria ideia de separação de alta cultura e baixa cultura denota um certo racismo, né? E por quê? Então agora eu vou falar do livro do Silvio Almeida, dessa parte introdutória, que ele diz o seguinte, ele diz então que o racismo ele é um processo que tem a ver com uma relação, né? Relação, por exemplo, entre povos. Então o povo europeu, a partir dessas expansões, né, ocasionadas pela economia mercantilista, que é o que ele estava falando, e foi isso exatamente que proporcionou as bases materiais a partir das quais se forjou o racismo como um fenômeno estrutural. Isso está lá no livro do Silvio Almeida. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer o seguinte, você tem na Europa um tipo de prática que é por exemplo, de escravização de povos da África. Isso são práticas violentas, são práticas que um indivíduo, uma pessoa que se diz civilizada, diria, nossa, isso é uma barbárie, isso é horrível, quem que pode defender um negócio desse? Pois é, o que acontece justamente na introdução, Silvio Almeida comenta, é que o europeu ele teria esse horror à barbárie do escravismo, mas ele não teve, né, eu estou dizendo os estados europeus ou a pessoa média da Europa e também desses imigrantes que foram para os Estados Unidos, eles não se horrorizaram. E o Brasil também, obviamente, né, os nossos senhores de engenho, eles não se horrorizaram com o racismo a despeito de tudo que eles professavam a partir do quê? De um certo pensamento. Então, por exemplo, na filosofia, e agora a gente vai falar de filosofia, a gente tem aí o René Descartes. Então, por exemplo, o pensamento cartesiano, ele legou para o homem europeu essa ideia de que o homem ele é o sujeito. E quando eu digo homem, fazer um parênteses apenas, é uma questão de gênero também, não é por acaso. Por quê? Porque tem a ver com uma sociedade patriarcal, e o racismo e o patriarcalismo, eles não estão dissociados. É o pensamento do homem como um paradigma da humanidade. O homem no sentido desse gênero masculino, né, que foi forjado tal como o racismo. Então, fecha parênteses. Eu quero dizer então que esse homem europeu, ele se tornou a medida do conhecimento, né? Então, o homem não apenas é o sujeito do conhecimento, o sujeito que conhece a realidade, como ele mesmo se transformou no objeto do conhecimento. Então, essa separação sujeito-objeto do conhecimento é paradigmática do pensamento filosófico europeu. Isso desde a modernidade, desde o século, pelo menos no século XVII. Já no século XVIII, que a partir desse século que começa a se construir o iluminismo, nós temos outros fenômenos também que dizem respeito a essa contribuição cartesiana, que o homem é o sujeito do conhecimento, ele é o objeto do conhecimento, só que mais do que isso, ele passa a classificar e a rotular a humanidade a partir dessa posse desse conhecimento, dessa razão esclarecedora, desse pensamento onipotente, onisciente, enfim, que o homem europeu reivindicou para si mesmo.
esse homem europeu do qual eu estou falando, ele passou a entender o mundo de forma classificatória. Então, o homem ele é o objeto do conhecimento, ele é o objeto do conhecimento como? Ele é o homem do objeto do conhecimento econômico, ele é o homem objeto do conhecimento do ponto de vista psicológico, ele é o homem objeto do conhecimento do ponto de vista biológico, ele é o homem objeto do conhecimento do ponto de vista político. Tá vendo quantas separações? E essas separações elas vão como que moldando o que deve ser o homem, ou o que é o homem efetivamente. E é a partir dessas ideias que se forja uma consciência. E essa consciência, então, ela também conforma uma espécie de subjetividade, né? Ou conforma a subjetividade. Qual subjetividade? A subjetividade, esse modo de estar, de sentir o mundo, de perceber as coisas. Então, essa uma característica muito importante do pensamento, porque nós só agimos de forma racista porque nós somos informados, né, subjetivamente por uma certa verdade sobre o mundo. Essa verdade tem a ver com esse pensamento europeu que foi sendo forjado. Em qual sentido? No sentido de que, bom, você tinha essa barbárie da qual eu falei que aconteceu ao longo desse processo de expansão econômica da Europa, do mercantilismo, do escravismo, que aportou aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, e ao mesmo tempo um pensamento que vai sendo civilizado. Então na Europa há todo esse progresso do conhecimento, das ciências, e esse entendimento do homem passa a colidir então com o quê? Com essa prática. Então o racismo ele tem a ver com o quê? Com um certo ajuste que vai, de certa forma, abafar essa contradição que existe realmente, de que, bom, você tem aí a Revolução Francesa, final do século XVIII, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade, fraternidade, só que concomitantemente, ao mesmo tempo que há a Revolução Francesa, há o que também? Há a Revolução Haitiana. E os grandes filósofos europeus, eles falam com muita propriedade, com muita fluência sobre essas revoluções liberais, essas revoluções burguesas, mas eles omitem, eles não dizem uma palavra a respeito da Revolução Haitiana, que são pessoas que viveram a diáspora do Atlântico Negro. Então essa é uma contradição bastante importante, né? Por que isso acontece? Por que o europeu então ele vai falar tão bem dessas revoluções na Europa, mas as revoluções que acontecem contra os colonizadores europeus não é dito nada? Eis aí então uma grande contradição, tá certo? Bom, eu vou encerrar por aqui porque no próximo vídeo eu continuo, tá certo? Um abraço.